Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Eu sou o pastor Adilson Bonfim, o projeto é Jesus na Rua. Este é o Diário da Fé e o tema que nós estamos trazendo é pregação e vida de Jesus e o casamento judeu, hebreu, judeu. O livro é João, o capítulo é 20, o versículo é 22 e diz assim: Em seguida soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Muito bem, meus amados irmãos, no versículo 18 desse mesmo capítulo, diz assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, vi o Senhor, e contou o que ele tinha dito para ela. Essa fala aqui, meus amados irmãos, é aquela fala em que Jesus Cristo encontra Maria Madalena e ele diz que ele foi morto na sexta-feira. Aí é sexta, sábado, isso é domingo de manhã. Então ele já tinha descido lá embaixo, o Espírito Santo já tinha vivificado ele lá, e ele estava subindo para ir para o Pai, e ele disse para ela: não me detenhas, mulher, porque eu ainda não subi para o Pai. Muito bem. Neste mesmo dia, ao anoitecer daquele dia, do mesmo dia em que Maria Madalena de manhã encontrou Jesus Cristo, que é o domingo de manhã, naquele mesmo dia, nesse mesmo dia, ao anoitecer, o primeiro dia da semana, que é domingo, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Meus amados irmãos, essa frase de Jesus Cristo, ela é emblemática, ela é uma frase que tem um efeito que ecoa na eternidade. A paz seja com vocês. O que é que significa isso na prática, meus irmãos? Lembrem que nós estamos falando do casamento judaico. Teve o período de 40 dias depois da morte de Jesus Cristo, que ele permaneceu na terra e ele apareceu com provas incontestáveis por várias vezes aos discípulos, no caminho de Emaús, em vários lugares, mas aqui foi o primeiro lugar que ele foi, porque aconteceu assim: Jesus foi morto na sexta-feira, sepultado na sexta-feira, ele ficou morto sexta, sábado e domingo. No terceiro dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele levou consigo o cativeiro, e pegou a morte e levou junto. Subiu. Quando ele encontra Maria Madalena, ele diz que ainda que ela não tocasse nele e não detivesse ele, porque ele precisava ir para o Pai, e ele não tinha ido ainda. Ele foi para o Pai e entregou a Deus Pai o Hades, o inferno e a morte. Entregou para Deus. E ele volta. Quando ele volta, ele desce e ele entra num lugar onde os discípulos estavam com medo das autoridades judaicas. Onde diz isso? No capítulo 20, no versículo 19 de João. Aí, na sequência, Jesus Cristo diz: dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor Jesus Cristo. E dentro dessa perspectiva, meus irmãos, como é essa parte do casamento judaico, do casamento hebreu? Como é que funciona? Essa parte é qual? Essa parte é aquela parte dentro da cerimônia judaica, né,
do casamento em que é dado à noiva, certo? É dado à noiva o presente, porque é representado em dois momentos. Ao descer o Espírito Santo sobre a noiva, que é a igreja, que aí nós vamos ver lá no livro de Atos, que ainda nas próximas pregações, mas esse momento é aquele momento em que o noivo conheceu a noiva. E no versículo 21 diz assim: Cadê? Não é o 21, não, é o 22. E em seguida soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É o presente, que ele está representado lá em Atos e ele está representado aqui. E aí no versículo 21, no versículo 21, nós temos a fala, aquilo quando Jesus Cristo diz, no versículo 21, diz, cadê? Versículo 21. E ele voltou a dizer-lhes: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, é criado naquele instante a grande comissão. É ali, no livro de João. E o 22 é o versículo que nós tomamos como chave. E o 23 diz assim: aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes ficará retidos o perdão. E no 24, é aquela fala de Tomé, que Tomé não estava e tal, mas aí no 25 diz assim: diziam-lhes os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não meter o meu dedo nesse sinal dos pregos e a minha mão no seu peito, não acredito que ele está vivo. Meus irmãos, quem é esse povo? Nós temos hoje, você vai ver dentro da igreja, não é fora da igreja. Lembre-se que Tomé era um dos 12. Era um dos 12. Nós temos gente dentro da igreja, meus irmãos, que estão fazendo isso hoje. Ainda estão fazendo isso hoje. Né? Jesus ficou 40 dias com os discípulos, indo com eles, foi naquela pescaria, naquelas situações, tal. E ele chega, o último versículo que nós vamos fazer a leitura, meus irmãos, é no versículo 26. 8 dias depois, isso aqui, meu irmão, é no outro domingo. Ele ressuscitou domingo, isso é na segunda-feira, 8 dias depois do dia que ele ressuscitou. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez dentro de casa e Tomé com eles. Estando as portas fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Meus irmãos, às vezes pode até parecer que Jesus estava tentando provar alguma coisa para Tomé. Não é verdade. Não havia esse desejo no coração de Deus. Por quê? Por um motivo simples. Porque Tomé não estava fazendo isso por fé. E sem fé é impossível que o homem agrade a Deus. Só agradamos a Deus, meus irmãos, se for por meio da fé. E Tomé não teve fé. Pelo contrário, Tomé teve dúvida, não da palavra dos apóstolos, mas Tomé teve dúvida
da ressurreição de Jesus Cristo. Porque uma coisa era ele ter dito, vocês estão mentindo. E ele não disse isso. Ele disse que só acreditava se ele visse os buracos e metesse o dedo nos buracos das mãos, dos pés, talvez dos pés não, mas das mãos ele falou. O buraco das mãos ele metesse aqui do lado no peito dele, onde foi enfiada a lança. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos tendo irmãos dentro da igreja desse jeito. O que nós temos que compreender, meus irmãos, é que o casamento da igreja e de Jesus Cristo é por fé, é espiritual. O mundo espiritual, aqui nesse mundo, nós não vemos, a não ser a quem é dado essa graça. Que nos 5 dons ministeriais tem o dom que vê. O apóstolo, aliás, o mestre, ele vê. E o prodígio e maravilhas é colocado na vida do evangelista e do profeta. Então, meus irmãos, se você não é nenhum desses, não precisa fazer como Tomé. Veja pelos olhos da fé. Entenda aquilo que Deus está fazendo na sua vida, através da sua vida. E lembrando que esse é o modelo que Jesus Cristo usou para ilustrar a vinda dele aqui na terra. E é a partir daqui que ele vai cumprir todo o trâmite do casamento judeu conosco, que é a igreja. Um detalhe interessante, meus irmãos, quando o noivo vai, ele deixa lá em Israel, ele deixa uma pessoa que vai ser o interlocutor entre ele e entre a família dele e a família da noiva. Aqui nós vimos essa pessoa, é a pessoa do Espírito Santo que Jesus Cristo deixou para não nos deixar órfãos, para não nos deixar desgarrados. Então, tudo que ele quiser comunicar para a noiva, ele vai comunicar através do Espírito Santo, que a noiva é a igreja. Então, ele comunica a noiva através do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Um bom dia, que Deus nos dê alegria, saúde, paz e muita prosperidade em Cristo Jesus. Um abraço.